Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Eu estou na sede regional do Partido Republicano Brasileiro. Ao meu lado, o senador Eduardo Lopes. Eduardo Lopes é experiente, já foi deputado federal, foi autor de vários projetos. O senador Eduardo Lopes está exatamente há 2 meses. Ele assumiu na vaga do senador Marcelo Crivella, que assumiu o Ministério da Pesca. Senador, é um prazer muito grande conversar com o senhor. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre a sua trajetória política e depois falasse um pouco, porque o senhor está exatamente há 2 meses, dos seus projetos e como é que foi essa relação, como é que foi acordado com o nosso senador Marcelo Crivella. Muito bem, eu cumprimento a todos que nos acompanham agora e como você colocou bem, o que foi levado em conta para que hoje eu esteja onde estou, quer dizer, ocupando o lugar do senador, que agora é ministro, foi exatamente o fato de ter sido um deputado federal. Inclusive, o próprio ministro afirmou, quando foi convidado para assumir a pasta do ministério, e numa entrevista ele disse ao povo do Rio de Janeiro que o povo podia ficar tranquilo, porque quem iria assumir o lugar dele não era um parente do senador, não era um empresário rico, mas sim, na verdade, um homem que já foi deputado federal e, como tal, mostrou seu compromisso com o povo do Rio de Janeiro. Então, o pensamento, o projeto político foi esse mesmo, porque durante a campanha, como eu era deputado federal, era natural que os eleitores esperassem que eu me candidatasse de novo. E quando não viram eu disputando a eleição, mas como suplente do senador, me perguntaram muito isso. E durante a campanha eu levei esse pensamento para todos. O que leva um senador a convidar um deputado federal para ser o seu primeiro suplente? E o que leva um deputado federal, com todas as condições de reeleição, a abrir mão da sua reeleição e ser o primeiro suplente de um senador? Então a questão é um projeto político. E o projeto político realmente foi esse. O crescimento político do PRB. O ministro sempre foi o indicado do partido para assumir o ministério. O partido tem uma história de apoio ao governo, os 2 mandatos do Lula, o vice-presidente da República do PRB, o saudoso Zé Alencar. Então, o crescimento e a ocupação de espaços políticos maiores, para nós era uma questão até natural, pela parceria, né, junto ao governo federal. E o senador Crivella sempre foi o indicado do partido para isso. Então nós tínhamos esse projeto político dele ocupar uma pasta, dele ocupar um ministério e, consequentemente, eu assumi o Senado como é hoje. E a resposta, então, que eu dava era exatamente essa. O que leva o senador a convidar um deputado federal para ser o seu suplente é exatamente o fato dele ver nessa pessoa politicamente a pessoa capacitada para ocupar qualquer espaço que fosse importante para o senador, inclusive o próprio mandato. E é o que estamos vivendo hoje, e é com alegria, com prazer, e me sentindo muito honrado, que eu represento o nosso estado do Rio de Janeiro lá no Senado. Parabéns. Senador, eu tive que fazer um levantamento dos projetos que o senhor apresentou, das emendas, dos encaminhamentos, não só agora no Senado, mas também como deputado federal, grande contribuição que o senhor deu a esse estado e ao Brasil. Agora, eu gostaria que o senhor fizesse um comentário rapidamente sobre o projeto que o senhor considera, assim, o atual ou anterior, mais relevante, mais importante de sua autoria. Eu tenho partido e tenho pautado o meu trabalho legislativo da seguinte forma. Eu tenho convicção comigo que no Brasil não faltam leis. Na verdade, existem muitas leis, até um excesso de lei no Brasil. Mas a questão não é a quantidade de lei. O que eu verifico, primeiro, é a aplicabilidade da lei e a questão da fiscalização da lei. Então, eu tenho pautado meu trabalho legislativo no que diz respeito a projetos de lei. Eu não estou preocupado em criar novas leis. Claro que se vir da parte da população, da sociedade, uma ideia, um projeto que me chame a atenção, claro que eu vou defender. Mas eu tenho preocupado, e todos os projetos que eu apresentei até agora, seja de emenda constitucional ou de projeto de lei,
foi no sentido de ampliar ou aperfeiçoar as leis que já existem. Então, eu tenho uma preocupação com isso. Então, por exemplo, a lei que eu trato do passe livre, na verdade, a lei do passe livre já existe. O que eu fiz foi acrescentar o passe livre, não tirando e colocando, melhor dizendo, não só os deficientes físicos, mas eu coloquei os portadores de doenças crônicas e incapacitantes. Eu coloquei também um projeto meu, foi a questão, a saúde pública hoje, ela ou melhor, a obesidade, ela é uma questão de saúde pública hoje. Então, o Brasil chegou, recentemente, nas últimas pesquisas, o Brasil chegou ao índice de 49% da população acima do peso. Imagine, quase metade do povo brasileiro está acima do peso. Claro que dentre esses 49, nós temos os que são portadores de obesidade mórbida, nós temos aqueles com sobrepeso muito grande, e tem aqueles que estão um pouco acima, mas 49% do povo está acima do peso. E partindo disso, que eu coloquei num projeto meu, acrescentei, aprimorando uma lei que já existe, colocando que aquele que, por orientação médica, por prescrição médica, ele necessite de exercícios, no acompanhamento nutricional e de uma academia, que o gasto com esses profissionais seja também deduzido do imposto de renda, como é com médico, dentista. Então, eu acrescentei os gastos com professor, com personal trainer, professor de educação física, academia e também nutricionista. Então, a gente procura aprimorar. Já uma PEC que eu fiz, que eu apresentei também, essa PEC já trata o contrário do que é o passe livre. No passe livre, os deficientes já têm o lugar garantido. Eu incluí os portadores de doenças crônicas e incapacitantes. Na PEC que eu fiz é o contrário. No pagamento dos precatórios, os deficientes, melhor, os doentes já têm a primícia de receber primeiro o precatório. Eu acrescentei também agora os portadores de deficiências e as mulheres que são arrimo da família. Quer dizer, as mulheres, hoje nós temos pesquisas que mostram que mais de 30% dos lares brasileiros já são dirigidos só pela mulher. Então, eu coloco a mulher que é arrimo da família e também os portadores de deficiências na frente da fila para receber o precatório. Muito bem, senador. Senador, nós estamos alguns meses das eleições municipais, e eleição de vereador e prefeito. E qual a estratégia do partido aqui no Rio de Janeiro? Como é que vai ser o posicionamento dele aqui na capital e no estado, já que o senhor está coordenando toda essa parte política do partido? Como é que vai se posicionar o partido aqui no Rio de Janeiro? Olha, aqui o partido ele já tem o seu posicionamento claro. O ministro Marcelo Crivella, ele não é candidato a prefeito, né? Ele disputou as últimas duas eleições aqui municipais, 2004 e 2008, como candidato a prefeito. Nessas eleições ele não vem como candidato, está aí no Ministério, está à frente do Ministério. E aproveito, eu tenho feito no plenário do Senado vários registros com respeito à atuação do ministro, que tem sido já uma atuação nesses poucos 2 meses, assim como eu no Senado. A atuação dele já tem sido realmente de mérito, porque ele já está mudando com o seu dinamismo, com a sua dedicação. Então, ele não é candidato a prefeito. Isso é um ponto. E o PRB aqui, nós estamos... claro que isso vai ser definido nas convenções, né, firmado nas convenções, mas o partido aqui ele vai caminhar junto com o prefeito Eduardo Paes. Isso na coligação formal com o partido do prefeito. E nos municípios? Nos municípios nós temos o PRB hoje, dos 92 municípios, nós estamos em 41 na disputa da majoritária. Em 16 cidades nós temos candidatura a prefeito e em 25 nós temos candidaturas a vice-prefeito. Então, nós estamos disputando na majoritária em 41 municípios e fora, como no Rio de Janeiro, e cito aqui como exemplo Caxias, nós temos o apoio formal. O PRB não está na chapa, nem de prefeito nem de vice, mas estamos apoiando formalmente, como é o caso de Caxias,
que o PRB se posicionou ali para apoiar o secretário, hoje secretário, Alexandre Cardoso. Então, em 41 municípios o PRB tem candidatura própria. Muito bem, então o PRB vai crescer muito nessas eleições, com certeza. Agora, senador, nós estamos chegando ao final dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo, dessa conversa. Que mensagem o senhor deixa ao povo do Rio de Janeiro? Olha, eu quero primeiro parabenizar o povo do Rio de Janeiro, porque hoje o Rio de Janeiro vive o seu melhor momento. E isso eu quero registrar aqui, graças ao nosso ministro Crivella, que lá atrás ele defendeu essa união do governo municipal, federal e estadual. Porque outrora era o prefeito brigando com o governador brigando com o presidente brigando com o prefeito, e aí o Rio só perdeu com isso. E infelizmente, a custas de sacrifícios de vidas, pessoas que sofreram muito por causa dessa política. Então hoje há uma união do governo municipal, estadual e federal, e eu creio que o slogan seja perfeito, o somando forças, né? Hoje nós vemos os governos realmente somando forças, e o Rio de Janeiro tem sido o grande beneficiado disso. Nós temos aí a Copa, nós temos a Olimpíada, a cidade do Rio de Janeiro, nós temos hoje a Transcarioca, nós temos a Transolímpica, nós temos hoje também a Transoeste. Na última visita da presidenta Dilma aqui, eu estive junto com o prefeito, com o governador, ela assinou a liberação da Transbrasil e também do VLT no centro do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, a cidade vive um momento maravilhoso. E o Estado também. Nos próximos anos, até 2015, ou no máximo até 2016, o Rio de Janeiro está recebendo investimentos na ordem de 185 bilhões de dólares. No Rio de Janeiro todo, no Estado. 185 bilhões de dólares entre a iniciativa privada e também a iniciativa pública. Então, o Rio de Janeiro, olha, é a cidade maravilhosa. E finalizo com isso. Em lugar nenhum do mundo, a nível de quilômetro quadrado, existe investimento tão grande como no Rio de Janeiro. Em lugar nenhum do mundo. 185 bilhões de dólares sendo investidos aqui no Rio de Janeiro. Então, qual é a mensagem para o Estado do Rio de Janeiro? Tudo que o Rio de Janeiro sofreu, tudo que vocês sofreram aqui com aquela política errada, o sacrifício que vocês fizeram, hoje o Rio de Janeiro está colhendo esse resultado. Então eu só tenho a agradecer ao Rio de Janeiro, muita honra, represento o Estado do Rio de Janeiro no Senado e parabenizo o povo do Rio de Janeiro. Obrigado, senador Eduardo Lopes. Acesse sempre o portal tvprefeito.com e fique informado da política e dos políticos do Rio de Janeiro e do Brasil.